Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! Fala, nação rubro-negra, dia de reapresentação do elenco no Ninho do Urubu e de apresentação do técnico Paulo Souza, que concedeu a primeira entrevista coletiva como treinador do Flamengo. Disse, inclusive, que gosta de falar com a imprensa, gosta de dar coletiva, etc. Pediu uma paciência nesse início, disse que não tá conseguindo falar com todo mundo, mas que é um cara que gosta muito de dar satisfação e é uma coisa que a gente também tá bem carente, A gente aqui que cobre o Flamengo no dia a dia, a gente sentia muito essa carência, essa ausência, principalmente aí na reta final com o Renato Gaúcho, que pouco tratava sobre a parte tática, pouco justificava suas escolhas, enfim. Então, tudo para ser um relacionamento rico entre Paulo Souza e a imprensa que cobre o rubro-negro, O que só aumenta as expectativas, que por falar nelas, é sobre isso esse vídeo, sobre as expectativas para esse início de temporada, Primeiro dia de trabalho do elenco profissional e depois de conhecer um pouquinho mais o Paulo Souza, o que isso interferiu, o que isso modificou nas minhas expectativas para a temporada 2022. E aí, vamos lá. O Paulo, ele já tratou muito, ele tem batido muito numa tecla que me chama muita atenção, inclusive, que eu gosto muito, que é na relação com a torcida, Ele disse que, inclusive, essa questão de ser a massa, de ser a maior torcida do mundo, que é só assim que ele se refere à torcida, ou nação mesmo, rubro-negra, o fato de ser essa massa, de ser uma torcida extremamente apaixonada, uma torcida que, enfim, faz espetáculos que só ela é capaz, ele tem batido muito nessa tecla que justamente que isso foi um dos grandes pontos que o fez escolher o Flamengo. Ele até trouxe na coletiva dele um exemplo da festa do Flamengo, da invasão rubro-negra no Peru, na Libertadores de 2019, que eu já achei o máximo também ele destacar e trazer à tona essa lembrança que pra gente, apesar de muito recente, é muito, muito, muito intensa, Assim, particularmente falando, o maior momento que eu já vivi com o Flamengo, seja nas arquibancadas como torcedora ou como uma jornalista que cobre o clube. Então ele falou muito disso, falou que quer ampliar, que quer tornar essa relação cada vez mais intensa, e que ele sabe que para isso o caminho são as vitórias. Então ele vai trabalhar muito para que o time vença, mesmo jogando mal em alguns momentos, mas que ele quer que sejam inclusive as exceções, desses momentos, mas que o time vença, que o time traga resultados, porque ele sabe que a torcida do Flamengo, pelo menos o que ele diz, é que ele sabe que a torcida do Flamengo é muito movida a isso, Muito movida a resultado e que ela cobre, que ela exige e que isso também é um ponto que o motivou muito, Ele tem essa vontade mesmo de ser cobrado. Ele diz que assumiu um compromisso e que se ele assumiu é porque ele acredita que pode assumir e então ele vai ser cobrado para isso. Também falou um pouquinho ali sobre a questão da base, que ele pretende sim utilizar a base, quer trabalhar, mas que para isso o desenvolvimento do elenco profissional tem uma relação direta mesmo a promover jovens da base, Que se você tiver um time organizado, se você conseguir trabalhar um elenco profissional organizado, isso vai facilitar muito mais a adaptação dos jovens que passam por um processo todo de adaptação, não só tático, mas também psicológico, Que foi algo que ele tratou muito. Tem o tático, o físico e principalmente o psicológico. Ele até disse que os jovens também vão precisar provar muito ali pra ele, porque tem muito jovem que acredita que só porque chegou no profissional tá tudo bem, não precisa mais se dedicar, e que não, e que quando você chega no profissional você precisa ter o psicológico cada vez mais forte, 2 vezes mais forte e mais bem trabalhado. Então ele é um cara que também tratou muito o tempo todo que pôde essa parte psicológica. Ele bateu muito na tecla da importância da parte psicológica, que ela tem que andar lado a lado com a organização tática e com a parte física também, que tá tudo muito ligado, Então ele disse que vai exigir muito isso junto com a inteligência. Ele até falou um pouco sobre a questão tática, como ele monta o seu time, falou que sim, que em determinados momentos vai jogar com 3 zagueiros, que é um cara que também pode jogar com 3 ofensivos, Ele até destacou então Pedro, Gabigol e Bruno Henrique, falou particularmente do Bruno Henrique, da qualidade do Bruno Henrique. Então ele disse que também é um cara que vai trabalhar assim, mas que a parte tática para ele não é a mais importante. Ele precisa de jogadores inteligentes, porque ele vai utilizar diversos esquemas, variações mesmo a cada jogo, a cada adversário, e ele precisa que os jogadores tenham inteligência para conseguir se adaptar
aplicar todas elas de uma forma muito rápida, porque o nosso calendário tem muitos jogos, né? Então exige essa rapidez mesmo, e é isso que ele vai trabalhar muito. Outro ponto que eu achei muito interessante é que ele falou sobre um treino invisível. Então ele falou assim, cara, hoje mesmo, antes de dar essa coletiva, eu já tinha falado com os meus jogadores sobre esse treino invisível, que é um treino que continua acontecendo fora do ninho do urubu, enquanto a gente não tá aqui. Então ele precisa da mesma dedicação enquanto eles estão ali no ninho do urubu, fora do ninho do urubu também, dentro de casa, né, na sua alimentação, na sua forma de se preservar, na recuperação mesmo, para que evite novas lesões. Ele bateu nessa tecla das lesões, né, como que ele pretende prevenir, enfim, impedir que aconteçam tantas, e que uma dessas partes, um desses pontos que podem evitar novas lesões ou recuperações pela metade, enfim, são esses treinos invisíveis. Então, assim, me empolgou muito. É um cara que eu já tava achando muito inteligente, consegui dobrar essa minha impressão em relação a ele. A questão da gana também, da vontade, ele mostra que tá com muita vontade, tanto que isso foi até um ponto destacado pelo Spindle mesmo, que ele falou assim, olha, o tempo que ele tá aqui já impressionou a gente, como ele conseguiu trabalhar não só ele mesmo no ninho com seu staff, mas como ele conseguiu trabalhar assim em todas as áreas. Ele conseguiu já falar com todos os funcionários de todas as áreas, porque ele considera que todos são importantes no trabalho. Enfim, então ele tem batido muito nessa tecla, que é algo que tem impressionado muito. E aí falou da Arrascaeta, etc. Então, assim, foi uma coletiva muito rica mesmo, assim, que ele conseguiu passar um pouco do conhecimento dele, do que ele pretende. Ele não quis deixar nada muito claro de como que ele vai usar Pedro e Gabigol, como que ele vai usar o Arrascaeta, o Bruno Henrique, porque ele disse que isso ele precisa ir a campo, conhecer mesmo de forma pessoal ali, né, no trabalho, no dia a dia, as características desses jogadores, para que então ele possa começar a montar as variações necessárias e táticas para que o time consiga se portar, seja com linhas mais altas, mais baixas, com adversários mais defensivos, mais ofensivos. Também é um cara que mostrou bastante conhecimento de adversários do Flamengo já. As expectativas que já eram bem altas em relação ao Paulo, nesse período, desde que a gente confirmou, né, desde que ele foi oficializado, que foi no dia 29 de dezembro, aumentou bastante, dobrou, na verdade, se pá, até triplicou. E eu tô bastante curiosa para acompanhar esses próximos dias em que ainda não, o time principal ainda não vai a campo, né, ainda não vai competir no Campeonato Carioca. Então tô bem curiosa para ver como é que vai se desenvolver esse trabalho de conhecimento mesmo, do elenco, de entendimento, do que o Paulo quer passar. O staff dele tá muito junto, então são pessoas que trabalham bem unidas mesmo, bem juntas ali, cada um tem uma ideia e parece que todo mundo considera a ideia de todo mundo. E é isso, então tô muito esperançosa. O Braz citou que o clima tem sido muito diferente, muito gostoso, e que estão todos bastante confiantes. Então eu acho que isso tem passado um pouquinho pro torcedor, até os torcedores que estavam mais resistentes no início. Eu sinto que a galera tá abraçando mais o Paulo Souza, e é isso. Temporada 2022 começou com tudo, técnico novo, a galera representada, o Rodrigo Caio não, né? E o Mateuzinho também, que testou positivo. Então, a exceção desses dois, time completaço pro Paulo Souza poder trabalhar e conhecer essa galera, que inclusive a partir de agora, com o Paulo Souza, vai almoçar no ninho do urubu todos os dias que tiver treino. Então já é outra mudança aí que ele tá implementando, além do telão e das divisões dos gramados. Então vamos pra cima, que dê tudo certo, que seja uma era vitoriosíssima, que o Paulo Souza consiga fazer história e deixar o nome dele aí na nossa lembrança, para que a gente lembre dele sempre com muito carinho, e que seja só o início, né? Só os 2 primeiros anos de Paulo Souza no Flamengo.